Fala, jovem, sou o Carlos Henrique, estamos começando mais um Pra Frente Cast. Hoje eu recebo esse meu grande amigo Diego Vaz, CEO da iBuild. Meu amigo, muito obrigado pela presença aqui hoje, obrigado mesmo. Fico até honrado em receber você aqui hoje. Imagina. Obrigado mesmo. Prazer é todo meu. É uma honra estar aqui e hoje de uma forma diferente. Geralmente, eu falo muito de obra, né? Falo muito de construção. E eu achei muito curioso, né? O tema do podcast ser muito mais de negócio. Vou falar mais sobre a minha trajetória, né? Que é uma coisa nova para mim. Então, estou super empolgado. Quero agradecer a oportunidade e estou pronto para o que você precisar. Boa. Óbvio, quando a gente criou a questão do Pra Frente Cast, eu entendo que os temas, por exemplo, voltados para o empresariado como um todo, independente se a gente está falando, por exemplo, do mercado financeiro, no qual eu atuo, ou na construção civil, tem vários temas que, cara, coadunam, são super em linha um com o outro. E quanto mais a gente conseguir conversar sobre, às vezes, o mesmo tema, mas de pessoas de segmentos diferentes, eu acho isso fantástico, né? Então, quando a gente teve ali a oportunidade de buscar ali um empresário que conseguisse trazer pra gente uma visão até diferente daquilo que a gente tem ali normalmente, quando surgiu ali a questão do nome, eu falei, não tem como ser uma outra pessoa, você preencheu ali, eu falei, cara, tem que ser ele, vamos conversar com ele, né? Muito feliz. Até para quem não teve ali um pouco mais de conhecimento do Diego, queria que, até começar aqui o cast, que você desse uma contextualizada, trouxesse aqui um pouco do seu background, Perfeito. tanto assim, pessoal quanto profissional, que te trouxe, né, toda aquela trajetória, né, de anos até chegar hoje na posição que você ocupa, meu amigo. Consegue? Legal. Opa! Vamos lá. Vou tentar não me estender, mas eu quero começar, moleque, sonhando em ser jogador de futebol. Até os 14 anos eu joguei sério, joguei no Cruzeiro, e isso eu vejo hoje na minha carreira, na minha trajetória, a importância que foi ter praticado esporte de forma séria, o tanto de disciplina que me ajudou a ter. E aí depois eu fui para o oposto, eu quis ser músico. E eu comecei a estudar, tive banda de rock, gravei disco, assim, sabe, de banda de heavy metal. E aí eu montei uma escola de música. E a música também, ela é uma coisa muito importante na minha vida, porque a música ela tem a capacidade de fazer com que diversos pensamentos sejam concatenados numa ideia só, né? Porque música é você juntar diversos elementos ali e transformar aquilo de uma forma harmoniosa. E eu acho que foi isso o gatilho que me deu em querer fazer administração de empresas. Eu fiz administração de empresas não porque eu terminei a escola e aí eu tinha que escolher uma faculdade. Eu fiquei um hiato sendo dono dessa escola de música, né? Eu vendi essa escola depois. E esse ato me fez saber o que eu queria fazer profissionalmente. E aí eu fui para a administração e eu larguei a música, eu fiz o caminho oposto do que as pessoas fazem. Geralmente a pessoa trabalha alucinadamente, por exemplo, no mercado financeiro, qualquer outro lugar, e o cara tem um sonho guardado dentro dele e fala, cara, eu quero ser músico. Aí ele larga a carreira dele para virar músico. Sim. No meu caso foi o oposto, né? O meu sonho, né, o que eu amo fazer é administração de empresas. Então, eu falo isso porque isso tem muito a ver com a cultura que a gente tem dentro da iBuild, né, da rede, da franquia, permeada entre os franqueados, entre os funcionários, que é da minha trajetória, não tem como, né? A gente funda uma empresa, a gente está arrancando um pedaço nosso, honesto para dentro do negócio, né? Então não tem como não ser... Hoje você é uma referência ali nacional, cara, né? Então a gente conhece ali a história e vê ali tudo aquilo que, de certa forma, você... obviamente por méritos, conseguiu construir. Ouvindo você, né, destacar um pouco ali da jornada, fiquei ali com uma dúvida assim, né? Como que foi para você sair ali, por exemplo, do jogador de futebol, né, pro músico, para ir para construção civil, né? Assim, qual foi a conexão que ligou tudo isso até você cair ali numa construção civil da forma como hoje você vem bem posicionado? Boa. Eu sempre quis muito. Então, eu quis ser jogador de futebol, quis ser músico, quis ter escola. E quando eu comecei a ver que a minha vocação mesmo era administração de empresas, né, é o assunto que eu amo, eu comecei a buscar mais. Eu vi que na escola, né, minha primeira ideia de franquia surgiu na escola.
Eu estava com 300 alunos na escola, na cidade, no interior, muito bom. Só que eu falei, cara, como que eu escalo isso? Foi aí que começou a me dar aquela vontade de fazer a faculdade. E aí foi aí que me mostrou que é impossível. Não é impossível, nada é impossível, né? Mas eu vi que era muito mais difícil e eu vi que não era esse tipo de negócio que eu queria, né? Aí eu vendi e minha família tem, assim, eu tenho bastante gente na minha família que constrói, tenho tios que tem hotel, sempre construiu. Então era uma coisa que eu tinha guardada dentro de mim, sabe? Falei, cara, construção. E é um conceito comum, né? Você é do mercado financeiro, não tem ativo mais. Não sei se não tem ativo mais, mas é um dos mais sólidos, né? Ativos imóveis. E aí, com o dinheiro da venda da escola, eu resolvi construir. Então, peguei esse dinheiro lá atrás e fui atrás de um imóvel, uma casa, uma casinha para eu comprar, reformar, porque eu via parentes fazendo isso, e vender. Isso muito tempo lá atrás, né? E quando eu fiz isso, eu comecei a ver, eu já fazia faculdade de administração, eu comecei a ver como que era a obra. Eu falei, não é possível. Não é assim. Cara, era coisas assim, tipo, a pessoa, ela tava fazendo o serviço, tipo, no meio. Ela falava, tem que parar porque acabou o material. Tipo, na minha cabeça vinha assim, cara, eu estudo administração, PCP, controle de produção. O cara vai pedir o material lá atrás, meses antes, para garantir que quando a produção vai sair, o insumo está disponível. Por que o desgramado espera o negócio acabar para ligar, né? Então, aquilo foi um choque para mim, de ódio na hora, quando constrói. Eu acho que quem constrói vai se identificar com isso, mas também foi um choque de Deus, porque eu falei, eu achei o que eu preciso fazer. Eu sempre quis na minha vida achar alguma coisa que eu fosse ser capaz de transformar. E aí surgiu o sonho de transformar o setor da construção civil. Ali surgiu o desejo absurdo de querer transformar aquilo, de fazer o que eu via na administração de empresas. Eu trabalhei na indústria, ver aquela engrenagem maravilhosa funcionando, tudo dando certo, trazer para a construção civil. E aí foi isso que me fez, de fato, entrar com os dois pés na construção. A partir desse imóvel, nunca mais parei. Sim. Cara, eu também fiz administração de empresas, e aí depois eu fiz a faculdade de Direito, né? Fiz ali a minha pós em planejamento e controle e uma outra pós ali voltada para o direito mais... eu fiz ali direito penal, né? Mas era muito mais penal voltado pro lado em que eu sempre deveria coibir, assim, no sentido, cara, onde que eu não tenho que pisar, então, né? Muito bom. Porque no meu mercado, vamos colocar dessa forma, nem mercado eu acho que é a palavra correta, seria bem importante eu saber lidar com aquilo, né? Mas você falando, na sua fala me trouxe ali muita questão da emoção e cara, sabe quando você se conecta? Eu acho que, por exemplo, quando você faz uma faculdade de administração e você entende o porquê que você está fazendo a faculdade de administração e não o fato de você não sei o que eu quero, vou fazer ADM, né? Porque era isso que eu ouvia quando eu fiz. Não, e todo mundo fala, né? Eu acho o seguinte, cara, que se me der uma padaria na mão, sem demérito, eu acho que eu consigo tocar. Eu não tenho dúvida. Entendeu? Então, assim, eu acho que quando você entende o conceito do que é a administração da empresa, você só vai escolher, não é nem escolher, você só vai identificar o segmento que naquele momento você, de certa forma, porque vai fazer. É a mesma lógica. Eu falo isso dos nossos franqueados, por exemplo, os que melhor desempenham são os que não são engenheiro. Porque, cara, nada contra os engenheiros. Os engenheiros, eles são excelentes, eles são necessários. Só que, olha só, a nossa faculdade, que nós dois nos formamos, ela nos prepara para ser generalista e ser ligador de fios. Sim. A gente sabe como funciona, tipo, como que eu ligo essa coisa aqui, como que eu ligo isso daqui, para aquilo virar uma engrenagem. A nossa cabeça é criar negócio, a nossa cabeça é fazer, potencializar o nosso negócio. A cabeça do engenheiro, né, é viabilizar aquilo que nós, doidos, pensamos. Tipo, eu quero fazer um produto. A gente não tem tanta capacidade, eu pelo menos, eu não tenho capacidade de desenvolver o produto, de pensar, engenharia, mas eu tenho a capacidade de conseguir entender, né, de certa forma... Que você precisa de alguém para pensar isso, nesse ponto. É isso. É exatamente isso. Então faz muito sentido o que você falou, né, de uma padaria, porque o conceito de negócio ele é igual. Eu sou formado ADM e a minha especialização foi no sistema Toyota de produção. Sim. Cara, tudo que eles fazem lá, tudo é aplicável em qualquer lugar. Você começa a virar martelo, né? Para você, tudo que tem cabeça é prego.
porque faz sentido, né? O conhecimento da administração, ele é empírico. Ele não foi uma ciência que foi sendo desenvolvida na mente de alguém. Foi uma ciência que foi desenvolvida lá, Taylor, Fayol, na época que eles estavam vivendo o mundo, sofrendo para conseguir industrializar, empreender, e criavam métodos e formas para resolver os problemas que eles tinham. Então, a ciência da administração, para mim, ela é a ciência do empirismo. E não tem conhecimento melhor do que aquele que você adquire através da experiência, né? Cara, virou bate-papo aqui que eu até vou esquecer aqui até o negócio, cara. Não, porque é bem isso que você destacou. Tem algumas, quando você falou na sua fala, né? Putz, se o cara foi lá e esqueceu de comprar um negócio, você já fica putaço com isso. Cara, eu fico o meu dia inteiro às vezes assim, né? E até quem trabalha comigo fala, cara, como é que, né? Porra, né? Mas será que fazia sentido? Eu falo, cara, a minha mente, ela foi treinada, e provavelmente pela faculdade que a gente optou em fazer, em um negócio chamado começo, meio e fim. Cara. Não adianta eu pegar e pensar em lançar um produto que é a mil maravilhas e que vai demorar 10 anos para ser lançado, porque de certa forma ele vai estar perfeito, se daqui 5 anos já vai ser obsoleto. Então, a minha mente ela já funciona numa base de um começo, meio e fim. Como você bem destacou, putz, você foi lá, você contratou tudo que você precisava, você esqueceu, por exemplo, do engenheiro. Cara, não vai. Ou você esqueceu de alguma ponta, não vai. Então, o lado da administração, para mim, ele acaba me ajudando muito a identificar os problemas de dia a dia, independente de segmento, eu acho, que naturalmente ali com, cara, uma observação, né, identificar ali pontos básicos da ADM, você consegue resolver. Tá? Então, eu acho que cai, obviamente, depois na situação de identificar o segmento. Apesar que eu não vejo como algo muito, vamos dizer assim, fora da curva, às vezes você trazer um profissional de outro segmento para o seu, porque ele não tem aquela visão viciada no assunto. Ele vai questionar, às vezes, o óbvio, que não é tão óbvio assim. E eu vejo isso nos franqueados. Sim. Tem franqueado que veio do agro. Eu gosto de dar esse exemplo. Esse cara nunca tinha feito obra, a mulher dele é sócia também, nunca tinha mexido com nada disso. Eles fizeram a primeira obra, assim, primorosamente. O cliente fazendo vídeo de depoimento no fim, sabe? E no nosso setor, é muito difícil conseguir ter depoimentos de clientes satisfeitos. Não sei se você já ouviu falar, mas obra dá muita dor de cabeça. Muito. E aí, essa pessoa, eles vieram com a cabeça disponível. Quando a gente não conhece o assunto assim tanto, né? E você vai para um modelo de negócio que ele é disruptivo, que ele é novo, você tende a absorver mais e dar mais certo, porque você acaba acreditando, né? Uma inocência que te faz acreditar numa coisa que alguém já se ferrou, cara. Muito lá atrás, criou uma forma de não se ferrar de novo, e aí acreditar naquilo, né? Sim. Eu tenho uma frase que eu falo, cara, juro pra você, eu falo quase todo dia, né? E aí você falando aqui já me remeteu a ela, que são os engenheiros de obra pronta, né? Depois que a gente foi lá e entregou o projeto, tem um monte de gente que fala, aqui podia ser assim, podia ser assim, podia ser assim. Eu falo, legal os engenheiros de obra pronta aí, né? Quando tá no momento zero, que ninguém nem sabe para onde tem que ir, eu não vejo esse voluntarismo todo ali em participar da solução. Mas depois que você já entrega a solução... Aí é fácil. É lógico. E assim, até eu falo muito com o meu time. E você da construção civil vai entender até muito mais, né? É muito mais fácil você destruir do que construir. É muito mais fácil. É muito mais fácil você colocar, por exemplo, uma casa abaixo do que você levantar as paredes dela. Não tem dúvida. Entendeu? E isso eu vejo muito do ponto de vista até daquilo do empresariado, do empreendedorismo e até daquilo que você mesmo construiu. Então você está falando de uma construção civil que, cara, a gente está falando, vamos remontar aí cara, sei lá, tem anos que isso acontece. Anos que isso acontece, né? A gente tá falando ali de um modelo que já não é tão antigo, mas é um modelo que já é, vamos dizer assim, já existe há bastante tempo, que é a questão ali de franquias. Mas você se posicionou de uma forma que você juntou um tema muito antigo, que é a construção civil, Sim. com outro tema que não é tão antigo assim quanto a construção civil, mas ainda... Exatamente, mas se posicionando de uma forma já mais disruptiva. Como é que foi isso? Então, e além disso, o jeito que a gente constrói é totalmente diferente do mercado. É muito louco, assim, ó, quando eu ter montado a franquia não foi uma decisão, foi uma necessidade, porque eu sozinho, né, na época, na verdade tinha meu irmão que era meu sócio, e a gente estava com muita obra, sozinho, né? E
quando a gente está com muita obra próximo, olha isso daqui que eu vou te falar. Obra boa minha, sempre que eu entregava, que dava certo, com margem de lucro, dentro do prazo, sem dor de cabeça, sem pós-obra, é porque minha equipe era muito boa. E as obras que davam um pau é porque minha equipe era muito ruim. Então vamos guardar essa informação na caixinha que você vai entender o que eu quero dizer. Aí, quando eu falei de abrir franquias, foi porque eu comecei a fazer obra muito longe e cada vez mais eu comecei a ter problema de qualidade em obra. Então, ela estava cada vez mais longe do meu domínio ali, da minha cidade, e cada vez mais tendo problema. E aí eu fiquei num ponto ali de decisão. Para onde eu vou? Eu paro e fico focado aqui ou eu continuo expandindo? Expandir através de filial no Brasil é impossível por conta de carga tributária e o caramba. E a ideia que foi através de franquia. Porque não tem como alguém desempenhar bem um papel se ele não for dono. Independente se ele for o dono do CNPJ. Mas se ele não agir como dono, né? Parece jargão isso, mas não é, cara. Então a gente acreditou nisso. Só que aí todo mundo falou, cara, não existe. Você acha que você é um gênio? Você acha, o Diego é o gênio, descobriu, porque não tem rede de franquias de construtora. Principalmente constrói em steel frame, que é um modelo americano de construção, que é tudo de aço, e industrializado. Então, muitas pessoas falaram, não vai dar certo. E quando eu falei, não, eu tenho certeza que vai dar certo, foi por conta desse negócio que eu te disse pra gente guardar. Da mão de obra boa, mão de obra ruim, obra ruim. Cara, eu cheguei à conclusão que eu não tinha um produto. Eu não era responsável, eu era um charlatão com o meu cliente. Porque eu vendia em nome da minha construtora, só que eu não tinha a total certeza que a obra ia ser absolutamente bem feita, porque eu era dependente de mão de obra. E, cara, a gente aprendeu na faculdade, não existe indústria, nenhuma indústria, que a mão de obra é o pilar de qualidade de um produto. São os processos ali. Então, essa caneca, a gente não sabe se foi o Zé, especialista em fazer caneca, que fez e por isso que ela está com a haste certinha. Não, é porque a indústria tem forma, ela tem processo, ela tem gestão. Independente, pode passar o Zé, o Roberto, o Pedro, que a caneca vai sair sempre igual. E foi isso que eu fiz. Na construção civil, o que a gente tem feito, né, a gente tá num movimento de industrialização violento, que é, cara, acabar com a necessidade de mão de obra especializada. Então, às vezes eu vou fazer palestra em eventos do nosso setor, eles não entendem o meu tema, que é assim, ó, eliminar a dependência de mão de obra especializada. E todo mundo fala, não, a gente tem que especializar, Aí build, né, o meu negócio, que eu acredito, é o oposto. Eu tenho que qualificar ela para aprender a seguir processo. E não qualificar ela para ela conseguir executar uma obra. Cara, porque assim, essa questão da visão, às vezes por processo, às vezes por produto, que a gente já aprendeu bastante, por várias vezes, ela cai em quem está executando, né? Ou em algo nesse sentido. E isso, até das diversas conversas que a gente já teve aqui no cast, até no dia a dia, o sonho de todo empresário, não teve ninguém, cara, nenhum que sentou aqui que não gostaria que todo profissional que trabalha com ele tivesse a visão de dono e se tivesse uma visão muito parecida com a dele de dono. E eu sempre falo, é muito difícil. É muito difícil. Entendeu? E se você achar esse cara, não perde esse cara por nada nesse mundo, porque às vezes você vai achar que ele tá indo pra concorrência para ganhar muito mais e que você não vai pagar aquilo, mas você vai viver no outro dia a dependência de alguém que ajudava a pensar, enfim, é muito complicado isso. Cara, a gente está passando na construção civil que aconteceu em 1700. Eu uso um vídeo para treinar os franqueados, que é um vídeo de um cara. O governo dos Estados Unidos estava na época da guerra e ele precisava produzir mosquete. Só que, cara, a escassez de armeiros, que vamos fazer um paralelo, seria o pedreiro, seria o montador, o eletricista, era muito alta. Então, assim, tinha uma demanda por causa da guerra civil gigantesca, só que tinha escassez de mão de obra especializada para fazer os mosquetes. Chegou um cara maluco, falou assim, olha, eu vou produzir 1000 mosquetes em 3 meses. E o presidente dos Estados Unidos falou, você é louco, como? Quando você vai arrumar armeiro para tudo isso? Ele falou, não vou precisar de armeiro. Qual foi a sacada dele? Foi isso. Ele falou, olha, eu vou extrair todo o conhecimento que tem na cabeça desse armeiro e vou padronizar isso. Bom, o armeiro, qual que é a primeira coisa que você faz? Eu vou lá e compro aço, sei lá, não sei aonde.
Ele foi escrevendo os processos. Ele extraiu o conhecimento da cabeça do armeiro para um processo, conseguiu fazer isso de forma escalável e conseguiu entregar os mosquetes que os Estados Unidos precisava para ganhar a guerra civil. A única coisa que o cara fez foi isso. E na construção civil, a gente está passando um momento paralelo idêntico. A industrialização que está acontecendo, muitos gigantes do mercado estão indo para a industrialização. Esse negócio de assentar barro em cima de barro era no Egito, cara. Acabou isso. Tem ainda, porque tem abundância, mas vai acabar. Acabou antes, era o seu Zé, que era o pedreiro muito bom. Aí ele teve o seu Pedro, que é o filho dele, também aprendeu. O seu Pedro teve o seu João. O seu João teve o Guilherme. O Guilherme não quer estar na obra. O Guilherme está fazendo podcast, está fazendo negócio, está no mercado financeiro. Então, a gente está vivendo uma coisa, olha que louco. Em 2025, o que a gente está fazendo hoje é o que foi feito em 1700, 1800. Olha como está adiantada a construção civil. Sim. Eu acho, cara, que não só a questão da construção civil, mas do ponto de vista de evolução mesmo, né? Cara, né, nem gosto de falar isso, fica parecendo que a gente é velho, mas, cara, sei lá, eu fui ter o meu celular, meu primeiro celular, cara, sei lá, eu acho que eu tinha uns 18, 19 anos, né? Eu, infelizmente assim, né? Eu vivi uma época que os meus pais colocavam o telefone como um ativo no imposto de renda, né? Hoje, cara, eu tenho um filho de 5 anos que ele com 1 ano já sabia ligar um smartphone e ele sabe fazer. Então, a gente viveu um momento de transição, de inovação, voltado desde do uso da padronização, do uso ali da questão de evolução mesmo dos sistemas, até a gente tá pegando agora a própria inteligência artificial. Então, eu acho que assim, já é diferente, por exemplo, pro meu filho de 5 anos, eu falar para ele um mundo sem internet, ele não vai entender como é que é. Cara, e com a inteligência artificial, né? Entendeu? Tá absurdo. Exatamente. Então, você já traz ainda mais um outro nível de necessidade que eu vejo de se reinventar. Uhum. E até isso, e até porque eu destaco isso, porque quando na sua primeira fala, foi exatamente isso que até eu quis trazer. Não que eu esteja defendendo isso ou atacando qualquer outra coisa, não, pelo contrário, mas a nossa visão de uma empresa, por termos feito ali a questão da administração de empresa, a gente adota o padrão, esse padrão que a gente aprendeu em qualquer lugar. Uhum. E um dos padrões que a gente aprende lá, quando você fala do ciclo PDCA, é de você sempre olhar e se reinventar, né? E hoje eu vejo, e você destacou a importância ali do fator ser humano, que às vezes o próprio ser humano ele não quer se reinventar, né? Que ele entende que já parou ali, já tem o conhecimento necessário e que é o suficiente. Só que o conhecimento que a gente tinha 10 anos atrás, 20 anos atrás, hoje já é diferente. Hoje eu já vejo que a capacidade de adaptação, às vezes ela supera o conhecimento técnico especializado em algum determinado ponto, entendeu? Eu acho que na maioria das vezes. Por quê? Exatamente pelo fato de você ter uma visão situacional. Situacional, né? Claro, né? Do ponto de vista de identificar o que naquela situação é a melhor solução aplicável. Porque se você, mesmo desenvolvendo padrões, você vai ter ali a exceção. Se a exceção você falar que tem que se encaixar no padrão, naturalmente você já vai ter ali uma questão de problemática. Enfim. Mas exceção você trata como exceção. Exatamente. Tem que falar, porque a vida é um padrão, né? Sim, cara, eu tenho, do ponto de vista que a gente aprendeu na faculdade, cara, a regra é 80-20, né? Eu sempre fico falando, cara, né? Assim, tipo, onde que a gente tá? A gente tá lidando com um negocinho que tá dando muito trabalho, mas corresponde a pouco resultado? Cara, ou a gente tá falando de algo que é o contrário? Isso pra mim é o ponto básico do que a gente tá falando. Cara, e na construção civil, eu bato nessa tecla, é uma coisa que falar isso pra gente, ok, é o que a gente aprende na faculdade, mas a construção civil, isso é quase que uma ofensa. Na construção civil, a ideia do planejamento, de você pensar no que você vai fazer, pensar em qual serviço que você vai executar na obra, por exemplo, para você já ter previsto antes os materiais, não alguém lá pedir. Você já ter previsto as ferramentas. Diversas vezes, só uma aspas aqui, diversas vezes em obra, a pessoa vai fazer um serviço, chega na hora de executar, a equipe está lá mobilizada, o cara não consegue porque está faltando ferramenta. Cara, isso daí é uma coisa que a pessoa tem que apanhar, assim, com todo o respeito, eu quero dizer, porque o problema não é a mão de obra, o problema é o gestor. Sim. É o cara não pensar isso que você estava falando, do planejamento antes, de você ter bastante base de planejamento,
que é o ciclo PDCA. Você executa e aí seu nível de correção depois ele é muito baixo. Sim. E a industrialização, assim, ó, uma das coisas que a gente buscou na rede é eliminar a mão de obra, eliminar no bom sentido. Hoje eu uso só 10% da quantidade que eu preciso de eletricista, por exemplo, dentro de uma obra. Minha elétrica, ela sai inteira da fábrica, cara. Por quê? Eu gasto muito mais tempo fazer. Eu poderia ter comprado os fios, comprado corrugado, manda para a obra, o cara se vira, é mais rápido. Você tem a sensação que o produto é mais rápido. Porque você vê o cara produzindo, né? É aquele cara que tá batendo com o machado na árvore, alucinadamente, suando horrores, só que a árvore ali tá intacta. E essa industrialização, né, tem muito a ver com isso. Da gente conseguir eliminar a dependência de mão de obra. Cara, eu costumo dizer ali, bastante até, que assim, o esforço comove, né? Mas é o resultado que convence. Olha, que nunca tinha ouvido essa frase, linda essa frase. E assim, eu lido bastante com ela no dia a dia, às vezes muito dessas falas. Puxa, mas eu tô me esforçando, mas e o resultado? Que é o que você acabou de dar no exemplo da machadada, né? Cara, assim, legal, mas você tá sendo eficaz? Porque, cara, você é um empresário, você vai ter que analisar do ponto de vista de resultado, entendeu? Então, às vezes a gente, acaba ouvindo, sei lá, você vai dar uma consultoria para alguém de um outro segmento, e você fala uma coisa óbvia, o cara fala assim, puxa, né, mas é óbvio, né? É óbvio, mas ele não sabia. Depois você foi lá e falou, aí ele fez, aí deu certo. Ou a pessoa vai querer tangibilizar aqueles, não vou nem falar esforço, aquela visão que você teve e você conseguiu fazer ela super rápida, né? Olhar e claramente você já identificou e falar, não, então isso é fácil, tem que ser barato. Não, amigo, eu estudei pra isso. Cara, pra gente conseguir chegar no óbvio, é muito tempo. É muito louco. Tem uma frase, eu acho que foi do Lincoln, que ele escreveu uma carta gigante pra uma pessoa, gigante, cara. Chegou no fim, ele escreveu a assinatura, né? Desculpe por não ter tido tempo de ser mais breve. Para você conseguir chegar com esse nível de concatenação, né? De você chegar, como você disse, numa consultoria e falar, cara, seu problema tá aqui. Aí o cara fala, mas isso é óbvio. Mas o cara não consegue pensar nisso. Né? Essa capacidade de você ser plural, você ter repertório é que te proporciona a capacidade de enxergar coisas que talvez são absolutamente óbvias, que é exatamente o que eu enxergo, assim, como eu vejo a construção civil. Para mim é óbvio, a gente não pode depender de mão de obra, cara. Quando eu falo depender, não pode. Eu não posso que uma obra minha seja mal executada porque o cara fez errado. Eu tenho que ter gente ali que sabe do processo, sabe como tem que fazer. Você lembra na Ford? Tinha o cara que chamava capataz. Eu tô falando uns termos aqui, mas pelo amor de Deus, é só para fazer uma... Não, mas normal. Tem o filme do Chaplin lá, né? Mundo Moderno, esqueci o nome do filme. E o Chaplin tá alucinado apertando o parafuso, e aí do nada chega um gordão assim e começa a brigar com o Chaplin porque ele tava fazendo um negócio errado. Aquele cara era o capataz. É o cara que ele detinha a garantia da qualidade da execução. Porque a mão de obra, se você deixar, ela vai fazer conforme ela quer. O dia que ela tá boa, ela faz bem. O dia que ela não tá bom, ela não faz bem. E por aí segue, né? Parece que é uma caça às bruxas a mão de obra. Não é. Não. É só uma percepção que a gente tem, né? Não, imagina. É bem essa linha de observação mesmo. O Diego, você tem aí uma visão, gosto muito de conversar com pessoas que eu tenho ali uma certa afinidade ali em relação à formação, à vivência ali do dia, porque flui muito, muito melhor ali a questão do bate-papo. Mas eu quero trazer também um ponto ali que, até para quem está nos assistindo, não tem uma visão distorcida, né? Eu acho que todo o seu background, tudo aquilo que você construiu, aquilo que você vem construindo está sendo algo brilhante. Sou um cara que admira bastante a sua trajetória, mas queria ouvir de ti a seguinte situação. O que você acha que, sei lá, algum ponto ali do passado que, de certa forma, não foi tão legal, sabe? Algum ponto ali que, cara, não deu certo, né? Alguma coisa que te chateou, que te magoou, enfim, alguma decisão ruim que você teve que tomar para fazer a coisa acontecer. E até por que eu falo isso? Porque nós, seres humanos, eu acredito bastante que hoje, quando você faz a construção civil do ponto de vista que você vem fazendo hoje para você consegue ver uma conexão porque que você fez a administração de empresas. Mas provavelmente, se você soubesse exatamente onde você cairia hoje, talvez você faria uma engenharia para sabe, assim, desse ponto. Então, eu costumo dizer que quando a gente olha para o passado,
a gente consegue ver as conexões que na correria a gente não consegue ver. Você fala, puxa, se eu não tivesse feito isso, isso não estaria feito. Então, é mais fácil você aprender as lições do passado do que você olhar para o futuro e falar, putz, né? Então, assim, teve alguma coisa que já aconteceu, assim, cara, putz, isso aqui te magoou, te frustrou, não foi do jeito que você queria, até para trazer aquilo que a gente estava conversando muito ali no backstage, entendeu? A visão do empresário, ela é muito corrida. Cara, é problema atrás de problema. Não é uma visão, né, ursinhos carinhosos que dá tudo certo, né? Então, de você trazer algum exemplo mesmo, até pra, né, cara, tem o lado, o perrengue da coisa também, né? Os meus erros, né? Assim, 90% da nossa vida, né? Eu, principalmente como CEO lá da iBuild, é erro, 90%. E aí, a gente consegue ir fragmentando, né? E sobra os 10% que faz o negócio continuar andando. Os meus principais erros antes eram erros assim, ó. De eu achar que eu precisava ter alguém competente absolutamente para resolver minhas coisas. Vou citar uma obra que aconteceu. E eu tinha acabado de migrar para o método novo, né? Eu saí da alvenaria e passei para o steel frame. E essa obra, eu coloquei uma engenheira que já tinha mais experiência nisso para tocar e tal. E chegou em dezembro, eu costumava rodar as obras para ir vendo como estava. E eu cheguei nessa obra, cara, a obra tava um caos. Tipo, caos. Eu não sei de engenharia, mas só para você ter uma ideia. A fundação, ela acabava num ponto, a obra continuava sem fundação. E o pessoal da obra estava fazendo isso. E eu tive que tomar uma decisão ali. Eu falei, eu deixo os jeitinhos continuarem acontecendo ou eu desmonto? Porque em obras como a nossa, vamos supor, na alvenaria, se você faz uma parede torta, você resolve isso com um reboco. Você arruma isso, você consegue resolver. No nosso, não, cara. Você tem que desmontar. E aí você imagina a situação. Era pandemia. Eu já estava numa situação financeira ali de caos também, né? Porque aço, quando eu fechei negócios a 4,50, o aço tinha estourado a 18, né? E eu com contrato. Você imagina, assim, a decisão de eu ter que chegar para o cliente, véspera de Natal ali, pré-Natal, o cara achando que ia mudar para casa em fevereiro, falou, meu amigo, eu vou ter que desmanchar a sua casa. Assim, essa decisão foi uma coisa que eu só tomei porque eu fui impulsivo. Porque se eu parasse para pensar, eu acho que eu ia agir de forma errada. Eu ia dar um jeitinho para meio que, sabe, tentar passar. Mas aí, como eu agi de forma impulsiva, eu fui lá e já falei, ó, se der problema, vai dar agora. Então, eu acho que isso moldou muito o meu caráter de empresário, porque ali eu vi assim, olha, eu sou responsável pelas coisas que acontecem dentro da minha empresa. Sim. Eu sou o único responsável. Então, se o negócio deu errado, eu fiquei louco com a engenheira, né? Mas assim, eu tava xingando ela, só que olhando pro espelho. Sim. Eu deveria ter olhado pro espelho, né? Eu não tava olhando pro espelho. Cara, eu acho que assim, eu admiro muito, eu faço bastante isso. A minha esposa fala que eu me cobro bastante, né? Cara, eu não tenho gestão sobre as ações e pensamentos das outras pessoas. Eu tenho das minhas, né? Então, às vezes eu prefiro chamar a responsabilidade pro meu lado do que falar, putz, a culpa é do outro, né? É muito ruim isso, né? Então, eu vejo que esse lado da gente se colocar como protagonista da nossa própria vida, seja ela pessoal ou profissional, óbvio, ela dá mais trabalho, faz a gente acordar muito mais cedo, dormir muito mais tarde. Faz a gente sofrer mais, né? Sim, mas... A gente fica bem mais ansioso. Muito mais. Mas a gente... às vezes. Mas assim, a gente não peca por omissão. Eu acho que do ponto de vista de entrega de resultado, a gente consegue entregar resultado porque a gente entrega o nosso melhor, né? Então, é aquilo que você destacou no exemplo, você podia ter entregue lá de alguma forma, talvez ele não fosse nem perceber, mas você iria perceber. Você ia saber qual que foi o nível de excelência que você destacou, o nível de excelência da forma como você está se preparando, enfim, coisas desse tipo, né? Teve uma outra também, que eu acho que foi bem emblemática. Um dos pilares de indústria é você ter produto padronizado. Você saber quais são os produtos que você vai fazer. Por exemplo, no McDonald's, você sabe que o cardápio é sempre o mesmo. E eu, em uma obra, também nessa época de pandemia, um outro erro, né, que eu cometi foi de querer agradar cliente. O cliente estava numa situação financeira que não estava boa, principalmente por causa da pandemia. E aí, nós temos padrões, né, alguns padrões de materiais. Um exemplo era a telha. A telha lá era uma telha sanduíche, né, termoacústica. E o cliente não estava com recurso nessa época e falou, não, vamos substituir por uma telha que eu fui atrás, que é mais barata e tal.
E na época meu pai trabalhava comigo, ele que tocava obras ali, ele falou, não faz isso, cara. Vai dar chabu. Mas, meu amigo, dito e feito, eu quis alegrar, quis deixar o cliente satisfeito, feliz. Eu me afundei ali, o cliente ficou louco da vida. Tive que trocar a telha, eu paguei a telha 3 vezes pro cliente, paguei aluguel pro cliente, porque a obra atrasou, para ele continuar na casa, né? Então, assim, esse aprendizado também, principalmente de saber o nosso papel e saber o que a gente tem que fazer, né? Saber falar não também é uma coisa, acho que muito importante, né, pra gente. Cara. Identificar o que a gente pode fazer. Sim, sim. Até você falando o não, né? Eu não sei se você tem filhos? Tem 2. 2. Uma vez eu tive um professor, né, uma pessoa que eu tenho profunda admiração de direito civil, né, Fabiano, e a gente tava ali num bate-papo descontraído, e ele falou uma coisa que ali na hora eu meio que ignorei, até porque não tinha a vivência, vamos colocar dessa forma. E ele pegou e falou assim, você se educa filho? Falando, não sim. Olha. É a quantidade de nãos que você fala para um filho que é onde você vai levar a educação, né? Eu na hora não dei tanta atenção, mas quando eu tive os meus filhos, eu comecei a entender que é de fato verdade. E isso, às vezes, esse princípio da vida que foi me ensinado por um professor de direito civil é aplicável em tudo. Mesmo, por exemplo, ao cliente, às vezes você tem que falar não, porque senão, cara, você começa a sair da trilha que você se predispôs a tomar ali de decisão. Porque você quer agradar um terceiro e, de certa forma, o correto seria você manter ali a linha tradicional da sua linha de pensamento, né? Então, isso aí foi uma grande lição que ele me deu. Então, e você conseguir fazer esse link, né? Exatamente. É muito de cabeça de administrador. É muito. Fazer o link de aplicar isso. Porque, às vezes, a crítica, né? Ela ofende a gente. O nosso ego, né? Mas, às vezes, a crítica é o que vai fazer a gente desenvolver. Às vezes, não. A maioria das vezes, né, é a crítica. Não tem como, né, cara? Porque se você cai num estado de, entre aspas, comodismo, cara, às vezes, por exemplo, algum funcionário meu vem e fala assim, cara, podemos ter um feedback, né? Uhum. E aí eu até pergunto, com ou sem massagem? Porque tem um jeito rápido, tem um jeito, eu vou passando a mão na cabeça, não sei. Então, fala assim, o que ele quer ouvir. E eu não falo. Uhum. Né? Eu vou falar aquilo que eu quero falar. Ele só vai escolher a forma. Ele só vai escolher. Entendeu? Ele só vai escolher. Entendeu? O conteúdo vai ser o mesmo, entendeu? E eu até costumo dizer o seguinte, né? Eu falei, o principal feedback, às vezes, quando a pessoa já vem falar assim, você já teve. Porque se estiver muito ruim, eu vou te chamar. Se você já tá vindo fazer isso de certa forma ativamente, você já tem uma diretriz. Se eu te chamar, aí você também é mais fácil você parar e pensar um pouco mais antes de tentar vir na devolutiva. Por quê? Porque se eu te chamei, eu já pensei em tudo que eu vou falar. Se você me pega de surpresa e fala, vamos falar agora, eu não sei do que nós vamos falar. Sim. Então, cuidado com o que se fala, né? Mas eu concordo com você que às vezes são essas sacudidas da própria vida que faz a gente, sabe, querer mais, vamos fazer mais, entendeu? Não tem como não ser dessa forma. Não tem. Nada, a humanidade nunca evoluiu através do bonzinho ou através do comodismo. Não. Sempre foi com uma escassez. É a escassez que gera a gente, que faz a gente desenvolver, né? A escassez de tempo faz a gente querer ter uma vida melhor, porque o nosso tempo ele é escasso. Sim. A escassez, de repente, de um produto faz a gente querer consumir esse produto mais. Então, tudo é através de escassez. Eu não acredito em melhoria sem ser chão pegando fogo. Sim. Eu li a biografia do Jack Welch lá e ele fala que o principal... se tem um conselho de administração que eu posso dar para qualquer outro CEO mantenha sempre o chão da empresa pegando fogo. Sim. O sucesso você olha pela janela e o fracasso você olha para o espelho, né? Que é a única forma de você continuar evoluindo. Eu ia até te fazer uma das minhas últimas perguntas seria essa: o que de certa forma você passaria de lição ou conselho para um outro empresário, alguém que está querendo empreender, mas já que você já falou, eu vou vou dar uma adaptada, né? Meu estilo de administração vai dar uma adaptada. Você caiu ali, principalmente no seu início de carreira, vamos dizer assim, você, né, você passou pouco tempo, mas você, de certa forma, foi ali, entre aspas, o funcionário, até você cair na linha de ser o empresário, sim, né, de certa forma. Até para aquelas pessoas que trabalham contigo, na sua equipe, enfim, ou aquelas pessoas que trabalham, né, em outras situações, que dica que você daria nessa mesma linha de pensamento para outros empresários, para aquele profissional, aquele funcionário, entendeu? Que está buscando talvez
melhor momento ou buscando essa visão mais empreendedora? O que para você acha que faz sentido passar como mensagem, como conhecimento? Não ser um artista de obras por fazer. O que quer dizer isso? É o cara que fala assim, olha, por exemplo, olha, eu vou montar uma empresa, essa empresa ela vai ter tantos funcionários, o meu departamento de RH vai ser assim, eu vou ter um sistema. Sabe, o cara ele vai confabulando. Imagina como se ele fosse pintar o quadro. Ele fala, olha, eu vou pegar uma tela em branco, vou pegar um verde água, vou juntar com o pincel. Ele vai falando tudo que ele vai fazer. Aí você olha pro quadro, tá em branco. Você olha pra mão dele, tá limpa. É o artista de obras por fazer. Não seja artistas de obra por fazer. A gente tem que ser impulsivo, cara. Eu acredito na impulsividade, principalmente quem tem o tino empreendedor. Óbvio que não é uma impulsividade negligente, de você sair fazendo a torta direita. Só que não dá para você ficar planejando tanto ideias ou inovações. Se você quer alguma coisa e você acredita num desenvolvimento, para de pensar, bicho. Faz. Só vai e faz. Não seja um artista de obras por fazer. Pode dar errado. Mas se deu errado e você acredita naquilo, o errado ele é só parte do caminho, né? Você fala de coach, mas não é não, cara. É real isso. Cara, eu vejo assim, por exemplo, um dos sócios da corretora, Ricardo Barassal, grande figuraça que eu tenho ali no meu dia a dia, ele fala uma coisa, até já falou tantas vezes que eu já decorei, né? Que ele fala o seguinte, cara, se você pegou o trem na direção errada, você não vai até a estação final, você desce na próxima e volta. É isso. O empresariado, o cara que tem que ir mais para fazer a coisa dar certo, cara, o problema não é errar. Errar vai ajudar a gente. Você falou, 90% das vezes é erro. A diferença é que você não se vitimiza e se você errou, você para e volta e refaz o negócio, entendeu? Você não vai ficar esperando o mundo perfeito, a situação perfeita, né? Você vai transformar todas as vezes assim as intercorrências do dia a dia em ação na tentativa de acertar. Então, naturalmente, acaba acertando. Ou pela insistência, ou pela persistência de que você não parou. Né? Eu acho que é isso. Né? Entendeu? Então, assim, cara, não parar. Não ter um compromisso com o erro. Errei, então errei. Cara, errei, vamos pro próximo, entendeu? Eu falo muito pro meu time, eu não tenho problemas da galera errar. Eu fico chateado, na verdade, quando não me falam que errou. Porque se você me fala que errou, a gente consegue ajustar. Perfeito. Agora, se eu não sei onde que tem que ajustar, aí não sei, entendeu? Então, eu falo, cara, errou, não tem problema. Vira, mas eu não precisa nem se justificar pra mim. Você já falou que errou, aprendeu alguma coisa, aprendi. Então tá ótimo, não preciso dar um feedback aqui. Então, vamos pro próximo. Eu acho que a gente tem que entregar resultado, né? A gente teve aqui um podcast com uma grande amiga minha chamada Ana Rocha, que ela fala, cara, o dia a dia é empilhamento de resultado, mano. Todo dia entregar resultado. De pouquinho em pouquinho, cara, você vai ter uma obra pronta, você vai ter um império pronto, você vai ter um projeto realizado, um idioma concluído. Agora, se cair nessa linha que você destacou de que vamos ser aqui perfeitos engenheiros de obras que a gente nunca tentou realizar, cara, não dá, velho. Aí não tem como. E é o que mais tá assim, é o que mais não. Tem muito. Muito. O momento da construção civil tá assim agora, tá? Os donos das construtoras que trabalham no convencional estão sendo massacrados pela realidade atual, de aumentos de preço e o caramba. Estão sendo massacrados pela falta de mão de obra e eles ficam refém disso. E eles estão nesse impasse de falar, cara, eu preciso sair daqui. Só que, ao mesmo tempo, sair daqui é você sangrar na carne. É você ir para mar aberto ali e tomar pancada porque você não conhece. Mas tem outra alternativa? Cara, eu tinha um chefe chamado Manuel Silva, né? E ele falava para mim assim, olha, Carlos, o passarinho que acorda mais cedo vai beber a água mais limpa. Mas também tá mais ali exposto à primeira estilingada. É verdade. Entendeu? Então, assim, vai do que você quer, entendeu? Você ser, vamos dizer assim, trazer uma inovação, você ser disruptivo, você, de certa forma, você se arrisca muito mais. Você tem um lado positivo de que você, né, identifica muito mais fácil soluções e problemas, mas você tem um lado negativo de que, de fato, você vai se expor mais. Muito. Né? Aí, e até se não der certo... Então, assim, não, tem quem gosta dos dois lados. Eu prefiro o vamos ver, vamos fazer a coisa acontecer, entendeu? É porque o não dá, por exemplo, quando a gente tem alguma ideia que ela é disruptiva até de gestão interna da empresa, e ela não dá certo, talvez você, e eu já passei por isso também, né? E eu passo por isso, de eu questionar esse tipo de postura minha, falar, cara, lá, eu fiz uma coisa, todo mundo falou que não ia dar certo, beleza. Só que teve diversas outras situações também que todo mundo falou que não ia dar certo
e deu, né? Sim. Então, você falou uma coisa que eu achei muito boa, só não vou saber parafrasear, mas você falou assim, a pessoa não tipo, o objetivo não é o processo, não é o erro, porque se ela erra, acabou, ferrou. Se o objetivo ele é além do erro, o erro é só parte do processo, independendo do erro, você vai para frente, né? Porque você só vai parar quando você chegar no resultado que você precisa. Né? Cara, eu vou ser bem sincero com você, eu ficaria aqui mais umas 5 horas falando. Eu também falo pouco. Cara, eu tinha separado umas 10 perguntas pra te fazer. Eu fiz uma. Mas tá no contexto, tá? Ficou legal porque eu acho que o bate-papo fluiu. Ficou muito legal. Quero imensamente te agradecer aí pela oportunidade da conversa. Para mim foi fantástica mesmo. Eu queria deixar aqui, obviamente, o espaço aberto para você fazer as suas considerações finais. Né, destacando, às vezes, algum ponto que você acha que seria legal você trazer até para quem está nos assistindo, seja ele um empresário, quem está pensando em ser, ou o profissional que está querendo ter um maior desempenho, enfim, destacar ali um pouco da sua própria, vamos dizer assim, obra, né, no sentido de as pessoas, se elas quiserem identificar, se conectar mais com você, por onde que ela faz. Para aqueles que estão pensando, por exemplo, em abrir uma franquia e, putz, agora veio um estalo, talvez seja ali na construção civil, como que chega até você? Então, quero deixar esse espaço final para você fazer ali as suas considerações finais. Muito obrigado. E antes de mais nada, meu amigo, muito obrigado mesmo, foi incrível mesmo. Eu que agradeço. Propósito. A minha vida ela é guiada por propósito. E o meu propósito de vida dentro da iBuild é transformar a percepção das pessoas de que obra é dor de cabeça em algo prazeroso. Pra gente, pra mim, as paredes ali da casa, elas não são materiais ali só. Cara, o lar é onde as pessoas vão passar os momentos mais importantes da vida. É onde o homem coloca a família dele para proteger, onde ele vai conceber um filho, onde ele vai educar o filho, onde ele vai jantar com a esposa, jantar de família, vai passar momentos felizes, momentos tristes. Então, assim, pra gente da rede, pra todos da rede, todo mundo compartilha desse mesmo propósito. A gente ter a honra de poder fazer o lar das pessoas é o que move a gente todos os dias. E a iBuild, ela é uma rede de franquias, principalmente para não construtores. A gente busca empresários, pessoas que querem tocar negócio. Construtores ganham dinheiro dentro do escritório gerenciando e não pendurado em obra. Esse é o nosso principal conceito. A gente tem nossas redes sociais, né, que você pode, a pessoa pode entrar em contato, enfim. A iBuild está em processo de expansão, travado, no sentido de que o perfil ideal tem que ser aceito, né? Mas a iBuild está em processo de expansão, hoje a gente atende mais de 200 cidades. E é isso, eu quero agradecer demais a oportunidade. Foi um dos bate-papos mais felizes, porque eu nunca falei disso, assim, nunca tive um bate-papo como esse, né? Que não foi só focado em obra. Hoje a gente falou até de vida, tal. Muito obrigado pela oportunidade. Amigo, eu que te agradeço. Como eu destaquei para você ali, nos bastidores, a gente tenta fazer algo diferente. A gente aqui é mais para frente, né? A gente já pensa de uma outra forma. Obrigado mesmo. Pessoal, episódio incrível hoje, hein? Incrível mesmo. Como diria meu filho, deixe seu like e se inscreva no canal. Quer ir para frente? Vem com a gente. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.